Oi, entrei ao vivo no Facebook. Agora eu vou entrar aqui no Instagram. Tudo bem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aê! Oi, 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 pessoal. Consegui entrar ao vivo. Bem na hora, como combinei, às 8 horas. Animada, muito animada. Boa noite. Então, eu sou a Maíra. Eu sou. Oi, Rê. Meu nome é Maíra, eu sou organizadora residencial na O Que Fica. E estou fazendo essa live hoje pela primeira vez, com hora marcada, tudo planejado direitinho. Boa noite. Porque eu achei realmente que esse assunto era muito relevante para gente. Eu tô com tudo programadinho aqui, eu quero ser muito objetiva, realmente me conectar com vocês, conhecer vocês, me apresentar um pouco, né? E eu acho que vai ser super legal. Esses dias eu decidi escrever uma série para falar como organizar a vida sem empregada doméstica, né? Parece um assunto, na verdade, um assunto muito mais relevante do que parece inicialmente. Tem muita gente interessada nisso, né? Então, eu achei que era uma boa ideia fazer live sobre esse assunto. Então, voltando para a apresentação, né? Para dar um tempinho aí de chegar todo mundo, o meu nome é Maíra, eu sou organizadora residencial, o nome da minha empresa é O Que Fica, a gente faz organização de residência, projeto de arquitetura, e eu na verdade, larguei a minha carreira corporativa, muito parecido com muitas das minhas clientes, muitas das minhas amigas, depois que eu me tornei mãe. E a verdade é que eu descobri o empreendedorismo materno muito depois de ter iniciado esse meu negócio, iniciado essa minha jornada. Um pouco com as minhas clientes, um pouco no grupo de mães, e eu fui vendo que, na verdade, os nossos desafios são muito semelhantes. A gente está todo mundo no mesmo barco, né? A gente está todo mundo lidando muito com as dificuldades muito parecidas. E é muito curioso porque eu vou, né? As pessoas me contratam, eu vou lá, converso, a gente se descobre, as pessoas me mostram quais são as necessidades, eu trabalho junto com a cliente sempre, então assim, eu entro muito na intimidade de todo mundo, e chega um momento que essa pergunta sempre surge, assim, né? Porque eu sempre chego oferecendo um monte de solução, dando um monte de ideia, falando sobre organização. As pessoas olham para minha cara e dizem: aham, e você, querida? Você dá conta da sua vida? Como você dá conta da sua vida? Você tem filhos? Quantos filhos, né? Sempre chega esse momento, sempre chega. E a verdade é que é isso. Todas nós estamos no mesmo barco, todas nós compartilhamos dificuldades muito parecidas. E aí o que acontece? Eu acabo falando muito sobre como eu organizo a minha própria vida, né? O objetivo do blog, do site, né, do marketing digital como um todo, é a gente, enfim, compartilhar um pouco o nosso jeito, né, o jeito da empresa, que na verdade é muito o jeito da Maíra. Então, o blog é para isso, né, para a gente compartilhar. Considerando que, opa, considerando que ué, caiu aqui? Considerando que eu vou falar
muito sobre a minha experiência. Peraí, gente, um minutinho, que eu acho que saiu aqui o Instagram do ar. Deixa eu confirmar. Peraí. Oi, Dani, você tá me ouvindo? Você tá aqui, no Facebook eu acho que tá tudo bem, mas no Instagram eu acho que tinha caído. Voltei. Não sei o que aconteceu. Voltei. Tá dando pra ouvir? Tá tudo certo? Deixa eu confirmar. Peraí. Pronto. Voltei. Desculpa, caiu, não sei o que aconteceu. Então, voltando aqui pro nosso papo, né? Então, esse momento de querer saber, e aí, querida, oi, Rê, obrigada, voltamos. É, esse momento de, ok, querida, me fale mais, né? Você tá falando tanto, você tá dando tanto palpite, será que você mesma dá conta dessa vida? Esse momento sempre chega. Então, no blog, eu sempre tento compartilhar essas coisas que surgem no dia a dia, esses assuntos, né? Enfim, tentar ser relevante para quem está interessado no meu conteúdo. Então, o assunto como viver sem empregada doméstica sempre surge, sempre. Eu já tinha falado sobre isso, dessa vez eu decidi voltar com uma série para eu poder detalhar um pouco mais cada área, digamos assim, da nossa vida. E eu vou fazer um blog post sobre isso e uma live também para poder complementar. Serão 5 posts. O primeiro é sobre rotina, como organizar a sua rotina sem empregada doméstica. O segundo vai ser como organizar a limpeza da sua casa sem empregada doméstica. O terceiro, a comida. O quarto, a lavanderia. E o quinto, a concentração. Eu tô aqui com uma colinha. E concentração é engraçado, né? Como assim organizar a sua concentração, Maíra? Porque, na verdade, o que acontece é que ter ajuda, né? Contratar uma empregada doméstica é um hábito muito comum aqui no Brasil, né? Essa é a verdade. Não é uma prática mundial, digamos assim. É um hábito no Brasil. E a gente conta muito com essa ajuda, né? E aí o que acontece? As pessoas. Opa, desculpa. O Facebook para mim tá indo bem aqui. Enfim. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, Dani? Tá funcionando o Facebook? Tudo certo? E aí o que acontece, né? As pessoas contam com essa ajuda muito e não conseguem coordenar mesmo a vida doméstica com a vida profissional. Eu estou falando, voltando ao assunto, das minhas clientes, dos grupos de mães, onde eu estou muito, as amigas, né? A gente compartilha todas essas nossas dores. O que acontece? Oi, Gabi! Que bom. Então, o que acontece? A gente não consegue se concentrar. A verdade é que, como eu disse, a gente às vezes é muito comum, o que eu vejo acontecer muito entre as minhas clientes e as minhas alunas também, é que a gente decide empreender por necessidade ou por opção, né? Por opção ou por demissão. É muito comum as mulheres empreenderem. E aí, por quê? Acha que não precisa mais, né? Ou por necessidade mesmo de corte de custos, é, abre mão da empregada doméstica e não repensa de verdade a organização da casa.
E quando não repensa a organização da casa, mas vai trabalhar em casa, acaba misturando. Isso pode levar a pessoa à exaustão, à depressão, na verdade. Essa é a grande verdade. Não vi isso uma vez, eu vi isso várias vezes. A mulher se perde num nível tão profundo porque tem que lidar com tantas variáveis e são variáveis muito importantes. A gente está falando de rotina, de criança, de filho, de você querer ter sucesso em coisas muito importantes no seu negócio, no seu empreendimento, na sua maternidade, muitas vezes maternidade de primeira viagem com criança pequena, cuidando da casa, sem contar com uma ajuda que sempre contou, numa cultura que está habituada a contar com essa ajuda, né? A achar muitas vezes que essa ajuda ela é indispensável. E aí a gente vai tentar fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? São dezenas de pratinhos no ar. E como faz? Não é simples, não é simples. A pressão é enorme. Quem vê de fora não entende, porque acha que, puxa vida, mas você está trabalhando em casa, né? Você tem mais tempo para cuidar da casa. Só que não, porque quem trabalha em casa né? Não está trabalhando na casa, nos cuidados da casa. Está trabalhando em casa. A única diferença entre quem trabalha fora e quem trabalha dentro de casa é o lugar onde você está. Porque, na verdade, o seu nível e necessidade de concentração é exatamente o mesmo. O trabalho é exatamente o mesmo. Você quer tocar um negócio? Você quer criar um empreendimento seu? É muito complicado. Você quer se descobrir como mãe, você quer ter uma relação com a sua criança, né? Muitas vezes de primeira viagem, uma primeira criança, ou às vezes mais de uma criança que demanda muita atenção, sobretudo da mãe, né? A gente está falando aqui de nós, mulheres, é muita coisa para fazer. E só entende quem vive, quem está perto, quem olha com amor, com cuidado, com gentileza. A pressão é enorme. E aí, quem olha de fora, né, para mim, por exemplo, que sou organizadora, né, pensa assim, nossa, mas qual é a mágica, né? Não tem alguma coisa errada. Essa mulher vem aqui e começa a falar um monte de coisa, vem, né, arrumar, organizar, né? Por quê? O que ela está fazendo? Deve ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Na verdade, não tem mágica. Não tem mágica. Tem organização? Tem organização. Eu sou mais organizada do que a maioria das pessoas. Sou mais organizada do que a maioria das pessoas. Agora, eu sou muito menos metódica, sistemática e com tudo perfeitinho no lugar do que qualquer pessoa pode imaginar. Se você me conhecer minimamente, você vai ver. É muito comum as pessoas dizerem para mim, mas você vai viajar, esses dias eu escutei, mas você vai viajar? Não, para você é muito fácil, porque com certeza sua mala é impecável. Não, eu não gosto de arrumar mala. Por exemplo, quem arruma mala é o marido, não sou eu. Eu não tenho tudo 100% sob controle. O que eu tenho é a minha organização. A organização, ela é uma habilidade. Qualquer um pode aprender. A gente pode aprender e entender a nossa habilidade. E a partir do momento que você entende a habilidade como... a partir do momento que você entende a organização como habilidade, como um sistema, que você, uma vez que você entende, estrutura ele roda sozinho do seu jeito, não sou eu, Maíra, organizadora, que vou chegar dizendo para você, faz isso, porque só assim vai dar certo. Não. A gente vai encontrar junto a nossa organização, eu vou te ajudar, eu posso te ajudar, sim. Mas é o seu jeito, é a sua organização, assim como é o meu jeito, é a minha organização. Eu, hoje, não tenho empregada doméstica. Aliás, eu tive a empregada doméstica, eu contratei uma empregada doméstica mensalista, dessa que a gente assina carteira de trabalho mesmo, pouquíssimas vezes, por pouquíssimos períodos da minha vida. Diarista eu tive durante muito tempo, atualmente eu não tenho. A minha diarista pediu para ir embora e eu decidi experimentar ficar sem para ver o que ia acontecer. E isso aí, a gente vive muito bem.
Como que a gente vive muito bem? Com essa organização que eu estou falando para você. Voltando lá para o início, das pessoas, dos meus clientes, dos meus alunos, que em algum momento, sempre, esse momento sempre chega, vira para mim e fala assim, tá bom, querida, e fala mais de você. O que você faz? Como é que você faz, né? Você está me ensinando como que eu vou fazer? Então me diz como você faz. Então, para dar um pouco de contexto para você. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu e o meu marido, a gente trabalha em home office, os dois. Nós temos clientes fora. A gente sai de casa o tempo todo. A gente faz reunião em casa, online, a gente visita cliente, a nossa agenda é meio confusa. Mas, em geral, a gente faz todas as refeições em casa. Eu, ele, a pequena de 3 anos. Ela vai para a escolinha 4 horas por dia, na parte da tarde, que é mais ou menos o que eu vejo que muita gente faz. E a gente organiza e divide tarefas. Isso é uma coisa muito importante que eu vou falar já já. Então, a minha rotina é essa, é uma agenda é uma agenda irregular. A gente tem uma rotina organizada, considerando essa irregularidade de agenda. E a gente divide tarefas. Como é que eu vou inserir todas as atividades? Na verdade, o meu marido, vamos retomar aqui, né? A Master Mamãe está falando, seu marido ajuda, isso faz a diferença. Na verdade, a gente precisa sempre considerar, em todo o conteúdo que eu falo, eu digo o seguinte, a responsabilidade de quem mora na casa precisa ser dividida entre as pessoas da casa. Não é fácil? Não é fácil. Nem sempre é simples. Não, nem sempre é simples. Para mim é simples? Não, não é simples. Para ele é simples? Também não. Não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa falar sobre isso, certo? Porque quando a gente diz que a gente não vai ter uma ajuda de uma empregada doméstica, significa dizer que a gente não vai terceirizar para fora da família as tarefas domésticas. A gente vai manter dentro da família essas tarefas domésticas. E aí isso quer dizer o quê? Que a mulher empreendedora, mãe, que trabalha, que tem um zilhão de coisas para fazer também, assim como todo mundo, vai substituir a figura da empregada doméstica quando ela não existe? Não. A gente vai entender a dinâmica da casa, a gente vai entender qual o sistema de organização que funciona para a gente, para a nossa família, a gente vai se organizar. E aí tem a coisa que eu estou falando para você. Quem trabalha em casa, trabalha em casa. Quem trabalha fora de casa, trabalha fora de casa. Cada família é uma família. E a organização, ela vem para ajudar você a entender como é que você vai organizar. Como é que você vai organizar a sua rotina? Como é que vai funcionar para você, para a sua família, né? Como eu falei, é um sistema, não é uma mágica. As crianças têm que ajudar, é isso. Na verdade, quando a gente pensa em um ambiente doméstico, a gente está falando da família, a gente está falando que todo mundo que compartilha o ambiente da casa, compartilha o ambiente da casa, né? Isso é muito importante. Eu sei que eu estou falando de uma coisa delicada, muitas vezes de até uma mudança de mentalidade, mas é isso, a gente precisa falar sobre isso. Quando eu digo de organizar a rotina doméstica e todas as atividades da casa sem a empregada doméstica, não significa que quando ela não existe, uma pessoa vai substituir a existência dela, não é isso. A gente vai reorganizar a dinâmica da casa, a gente vai reconstruir, a gente vai repensar, tá? E claro que dá. Eu tô falando que isso, a gente sabe, isso é um hábito do Brasil, isso é um hábito brasileiro. Ter a empregada doméstica é um hábito brasileiro. E recentemente, inclusive, a Helena Alcas, que é uma professora minha mentora, super querida, importante para mim, ela lançou semana passada, retrasada, um livro chamado Vivendo
sem empregada doméstica. É isso. É um livro que fala sobre a experiência dela como personal organizer, como uma mulher que saiu do Brasil com a experiência e vivência que a gente tem aqui e foi viver nos Estados Unidos numa circunstância completamente diferente do que a gente tem aqui. Qual é a experiência dela? Como que ela pode ajudar a gente a interpretar, a mudar, a reconstruir? A gente precisa falar sobre isso, né? Então, voltando aqui um pouco para o meu post, para o conteúdo especificamente, né? Acho que eu já dei bem um contexto aqui. Vou falar um pouco mais sobre o conteúdo que eu quero realmente deixar para você tentar fazer, essa reorganização, essa reconstrução da dinâmica da casa, se é que isso faz sentido para você, tá bom? Uma coisa que eu acho que a gente precisa, na verdade, são duas ideias que são fundamentais para a gente falar sobre qualquer coisa relacionada a esse assunto. Uma eu já falei, dividir responsabilidade. Quando a gente delega alguma coisa, quando a gente senta, pensa e reorganiza e a gente delega alguma tarefa, a gente não delega a tarefa e depois fica monitorando. Isso está diretamente relacionado a um assunto que está muito discutido, é muito importante, que é a carga mental da mulher. A gente não quer dividir a tarefa, mas manter ela como nossa responsabilidade. A gente, quando divide, quando a gente delega, a gente fala de responsabilidade, né? Inclusive, quando a gente tem crianças envolvidas, a gente está educando também, né? A gente está delegando a responsabilidade para todo mundo que compartilha aquele espaço. Isso é muito importante. Dividir responsabilidade. E a outra mentalidade, outro conceito para a ideia, que é fundamental aqui, é que a gente vai... Tá bom, vai lá, obrigada. A outra coisa que a gente precisa falar, muito importante aqui, é que a gente tem que sempre, há um mantra, eu falo isso em vários lugares, a gente precisa sempre pensar aonde é que a gente pode reduzir, facilitar e eliminar. E quando a gente fala isso, a gente está falando de tarefas, de objetos, de responsabilidades. A gente precisa sempre. Quando você pensar que tem alguma coisa que está te consumindo, dificultando, que você não quer fazer, que você está procrastinando, que está te tomando muito tempo, que está difícil para você, por qualquer razão que seja, você para e se questiona. Mas se questiona assim, o que aqui eu posso facilitar, reduzir ou eliminar? E quando a gente fala em eliminar, deixar de fazer, simplesmente deixar de fazer mesmo. A gente, às vezes, faz coisas por hábito, porque sempre fez, porque aprendeu assim, porque a mãe ensinou, porque não parou para pensar que aquilo não faz mais sentido para a gente. Isso acontece muito. Eliminar pode ser simplesmente deixar de fazer, ou pode ser delegar para alguém, delegar a responsabilidade. Vai ser para o filho, vai ser para o marido, vai ser para a diarista, vai ser para quem você puder delegar, mas eliminar pode ser as duas coisas, tá? Facilitar está muito relacionado ali com dicas domésticas, né? Com dicas de organização mesmo. E facilitar também. O que você pode fazer menos? O que você pode fazer mais fácil? Então, sempre penso o que eu posso reduzir, facilitar e eliminar. Isso precisa ser um mantra pra gente, tá? E aí, eu já falei aqui para você, será que dá certo mesmo, né? Dá certo mesmo. Eu vivo isso, tá? A gente mora numa casa relativamente grande, digamos assim, é um apartamento, e a gente dá conta de tudo. E uma coisa muito curiosa que eu estava falando, de as pessoas dizerem... exatamente, Jaque. Um belo exemplo disso é não passar roupa. E eu vou chegar nisso, porque um dos posts é sobre lavanderia, né? E quando eu falo de lavanderia, tem uma coisa que eu falo, gente, por favor, vamos repensar a roupa para passar? Vamos repensar? Eu vou falar muito sobre isso, mas não é hoje. É no post sobre lavanderia, que eu também vou fazer uma live. Você tem toda a razão, esse é um ótimo exemplo. Eliminar, facilitar, tá tudo aí dentro de passar roupa.
O que eu ia falar é que a gente se organiza, né? Eu compartilho muito dessas dores que eu estou falando aqui. Nada disso para mim é desconhecido. Pelo contrário, eu vivo isso no meu dia a dia, na minha rotina que eu estou falando. Não é simples, mas sim, é muito possível. Dá para fazer? Dá para fazer. Existe um caminho pronto? Eu ensino isso. Existe sim um caminho pronto. Eu posso te ajudar a entender isso, mas é fácil? Não, não é fácil. A gente precisa reconstruir muitas ideias, a gente precisa colocar clareza em muita coisa, mas o resultado disso é sempre muito libertador. Então, assim, eu vivo essas dores aqui e eu sempre gosto de dizer, eu não estou melhor do que ninguém, não. É muito comum você chegar na minha casa e encontrar uma loucinha na pia que não foi lavada. Por que isso? Não deu tempo. Não deu tempo para mim, não deu tempo para ele, não deu tempo. A gente almoçou, a gente deixou ele no cantinho e esse não é o momento de fazer, mesmo que eu esteja trabalhando em casa. Eu não vou deixar de trabalhar porque eu não vou atrasar o meu trabalho, eu não vou ocupar o meu tempo de trabalho. Se a minha filha não está em casa, é o meu momento de ouro, eu vou me concentrar. E eu não vou dedicar esse tempo de ouro para atividades domésticas. É uma roupa para dobrar? Pode acontecer. É uma louça para lavar? Pode acontecer. Aí entra essa coisa da dinâmica do sistema, da organização, da sua atenção, do seu foco. Se você está em casa, você vai organizar a sua atenção para o que você quiser, para o que precisar ser feito, né? E aí eu vou falar para você algumas vezes. Existe um material, eu escrevi um material detalhando passo a passo como é que você vai organizar a sua rotina, sobretudo aqueles momentos de pico, de correria, sabe? De almoço, a criança que vai para a escola, todo mundo tem que almoçar, e compromisso, e a gente vive correndo, a gente vive atrasado. E aí, quando você termina aquele momento, você está tão cansada, você está tão desgastada, que até você sentar para se concentrar, demora. Então, eu escrevi um material explicando em detalhes como é que você vai acabar com essa correria, tá? E aí você pode baixar ele no site, no link que é bit.ly barra rotina sem correria. Nesse material você vai ver alguns passos muito simples que você pode colocar em prática agora para você acabar com a correria que tem. Todo mundo vive isso. Acontece. Dias difíceis estão aí, tá? Até para mim. É isso aí. Pois é, a gente gosta de falar sobre organização, né? A gente fala muito sobre organização. Por quê? Porque a organização ela é libertadora, ela transforma mesmo, de verdade. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre várias coisinhas que a gente precisa repensar, que a gente precisa reconstruir e que está ali, que não pode ser desconsiderada, né? É isso, é muito importante. E aí, beleza, já falei sobre a mentalidade, reduzir, facilitar, eliminar, dividir responsabilidade, fugir de carga mental, de você ter aquele peso, né, aquela sobrecarga de que você nunca consegue relaxar, você nunca consegue descansar, você não consegue nem focar no seu trabalho, porque você está ali o tempo todo pensando que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que perguntar, que tem que cobrar, que tem que não sei o quê. Isso é a pior possibilidade, a gente não quer isso. É muito importante a gente sempre lembrar de delegar a responsabilidade, tá bom? É isso, né? A organizar deixa a gente mais leve, né, Gabi? Eu também acho. Faz toda a diferença. É muito importante porque, assim, pode ser muito desafiador? Sim, é muito desafiador, mas vale muito a pena, porque é um esforço que você faz uma vez só. Isso é muito importante a gente deixar claro. É um esforço que você vai fazer uma vez só, de pensar, de entender, de estruturar, de criar o seu sistema e depois você vai persistir, 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 criar consistência para você reorganizar os seus hábitos. É isso. Não tem segredo, não tem mágica, não é milagre, né? E aí, como é que você vai organizar a sua rotina? Né? Como eu disse, eu tenho uma colinha aqui que eu estou tentando voltar toda hora. Como é que você vai reorganizar a sua rotina?
Eu preciso, por isso que eu estou falando para você desse material que está nesse link que eu falei, o bit.ly/rotina sem correria. Porque a gente tem alguns eventos que acontecem no nosso dia a dia, alguns compromissos fixos, que a gente chama de rotina, que é isso, é um almoço, é ida para a escola, é ida para o trabalho, é ida para a academia, é ida para a terapia, é um horário, você tem um ateliê, você tem uma sócia, você tem um compromisso. Se você, enfim, os eventos fixos que estão na sua agenda, que estão na sua rotina, são compromissos. Eles têm hora e local para acontecer. Você precisa pegar a sua agenda e registrar com muita clareza aonde entra cada um desses eventos, cada um desses compromissos. E aí você vai organizar da melhor forma esses eventos, esses compromissos. Se você olhar esse material que eu estou te falando, nele eu não vou detalhar ele aqui, porque é realmente um passo a passo bem detalhadinho. Se você olhar lá, você vai entender a melhor forma de você colocar esses compromissos bem certinhos. Você conseguir seguir a sua rotina sem correria. Os espaços que sobram no seu dia a dia, né, que são aqueles espaços que não têm compromisso, por exemplo, eu tenho ali as 4 horas, enquanto a filha está na escola, é esse momento que eu tenho que colocar o meu pico de produtividade. Eu tento agendar os meus clientes nesse horário, eu tento fazer os meus trabalhos de concentração nesse horário. Eu preciso sempre valorizar esse momento de ausência da criança. A gente sabe que criança por perto, por mais que a gente controle, que a gente tenha ali as atividades, eles demandam. Mãe, o tempo todo. Então, quando a criança não está em casa, é o nosso momento de ouro. Todos os intervalos do nosso dia que a gente não tem compromisso, a gente precisa saber exatamente o que fazer. Não vai sentar para trabalhar, não vai procurar o que fazer em casa. Você vai saber exatamente o que precisa ser feito. E isso é fundamental para você ser realmente muito produtiva, tanto no seu trabalho quanto na sua rotina doméstica. E aí, a gente hoje está falando de como viver sem a empregada, né? Então, a gente está falando da rotina doméstica. Numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre a rotina de trabalho. Então, como é que você vai saber exatamente o que você vai fazer na sua casa, na rotina da sua casa? Você vai pegar, vai dar uma olhada. Eu estou olhando aqui na minha colinha. Oi, Helena! O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista, você vai pensar nos seus dias. Tudo que você faz, tudo que você deveria fazer, todas as tarefas da casa que precisam acontecer. De preferência, faz isso num planejamento semanal. O planejamento semanal é muito importante para a gente colocar as nossas atividades sempre em ordem. Você vai pegar um planejamento, uma semana, né, um quadro semanal, e você vai tentar colocar ali tudo que você faz nos seus dias. Se por acaso você repete coisas, eu lavo roupa todo dia. Bota lá que você. Eu preciso que você. O que você precisa é colocar na sua semana. É você colocar na sua semana tudo que você faz. Então, você vai colocar lá e junto com essas atividades, você vai colocar a periodicidade que você quer fazer cada uma dessas tarefas. O ideal aqui é a gente sempre reunir os iguais. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei para você de lavar roupa todo dia é a pior possibilidade. Você vai reunir os seus esforços, você vai definir um dia da semana. Lavar roupa é uma atividade para ser feita uma vez por semana. Você tem muita roupa para lavar, até você se organizar, você precisa de 2 dias por semana. Então, você vai registrar que às terças-feiras você vai lavar roupa. Às quartas-feiras você vai lavar roupa também quando você tem um acúmulo, por exemplo. E tudo bem, você sabe que na terça-feira você tem que lavar roupa. Você sabe que na sexta-feira é o dia que tem a feira e é o dia que você vai fazer a compra de frescos. Então você vai fazer a lista de tudo que você tem que fazer, a periodicidade que cada uma dessas tarefas precisa acontecer. É todo dia? E aí eu sugiro que você, todo dia à noite, por exemplo,
faça uma geral na sua casa, deixa a casa em ordem para você acordar de manhã sem acúmulos, sempre evitando acúmulos. Você vai definir a periodicidade de cada tarefa e aí você vai fazer um planejamento semanal. Quando você for lá no blog, eu vou deixar no final da live, eu vou deixar o link para o post, onde está tudo bem explicadinho, tudo isso que eu estou falando aqui, bem explicadinho. E vou deixar o link também desse material que eu falei que vai te ajudar muito a parar de correr nesses eventos de rotina e nos seus compromissos. Quando você for lá, você vai ver que eu dou vários exemplos para você entender e realmente colocar tudo isso em prática. Você vai listar tudo que você faz, você vai definir as periodicidades que essas coisas precisam acontecer. E aí depois você vai voltar e você vai revisar isso num planejamento, que é aquele que precisa ser executado. Você vai dividir as tarefas, você pode dar uma cor para cada tarefa, você pode fazer um desenho para as crianças entenderem qual é a tarefa deles, quando essa tarefa precisa acontecer. E você vai dividir, você vai comunicar e você vai manter a consistência. Qual é o maior desafio disso tudo que eu estou falando para você? É a consistência. Esse é o maior desafio. Você sentar, planejar, fazer um planejamento semanal, chegar à conclusão de o que acontece que dia. É fácil. Você vai lá no meu post, você vai ver, eu vou te ensinar e você vai fazer um planejamento lindo, vai comunicar, vai sentar, vai conversar, vai pedir o envolvimento de todo mundo e aí você vai colocar lá na geladeira aquele planejamento lindo, né? Todo mundo, quem nunca? Quem nunca tentou fazer isso? E qual é o próximo passo? Fazer. O próximo passo é fazer. A gente precisa realmente insistir, ser consistente. Maíra, cara, eu não tô conseguindo, não tá dando certo. Já tentei antes, não deu certo. Pensa, muda, reflete um pouquinho, vê por que não tá dando certo, conversa, né? Abre o coração. É uma coisa que eu falo muito é que a gente aprendeu muita coisa, né? A gente cresceu vendo muita coisa, aprendendo muita coisa. E aí eu tô falando homens, mulheres, cada um sabe o que aprendeu, como cresceu, o que fez, né? O que viu. E a gente hoje reproduz muita coisa. Então a gente precisa parar um pouco, olhar. Quando eu digo para você escrever a sua semana, sempre lembra de o que eu posso reduzir, facilitar. O que eu posso reduzir, facilitar e eliminar? Gente, eu vou voltar a falar sobre limpeza, né? No próximo post, na próxima live, eu vou falar sobre limpeza. Mas eu quero te dar um exemplo aqui que está muito relacionado com a coisa da rotina, né? Lavar banheiro, jogar água no banheiro toda semana, não precisa. Jogar água na cozinha toda semana, lavar, abundância de água, lavar coisas. Não precisa, dá para facilitar. Passar um monte de roupa, passar lençol, não precisa. Dá para facilitar. De verdade, tem muita coisa que a gente faz porque a gente aprendeu assim, porque a gente viu assim. Ele não precisa, dá para reduzir, facilitar e eliminar. Assim, é um assunto muito, muito relevante e muito delicado em alguns casos, né? Eu vou detalhar um pouco mais cada um desses assuntos nos próximos posts e nas próximas lives. E eu espero que isso faça muito sentido para você, que você volte, que você comente, me manda e-mail, me manda direct. Eu quero realmente saber se isso faz sentido para você, porque a minha experiência tem sido que sim, faz muito sentido, sim, é libertador, é uma transformação, mas para a gente passar por essa transformação, para a gente viver esse sentimento de eu não vou fazer mais isso, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer mais isso. Para a gente viver essa experiência, a gente precisa reconstruir algumas coisas, repensar algumas coisas, e tudo bem, né? É isso, essa é a vida. A gente está aí mesmo para aprender e para crescer. O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu espero poder contribuir e ter esse retorno de vocês. Vai lá no post, eu vou deixar o link. E vai lá também e baixa esse conteúdo que eu tô falando para você, de como parar de correr na sua rotina, tá bom?
Não pense que viver e organizar a vida sem empregada doméstica significa que você, sozinha, vai fazer exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito que a vida se organiza quando tem a presença de uma empregada doméstica. A gente está falando de outra coisa, tá bom? Vamos conversar, vamos discutir, vamos repensar, tá? Obrigada por ter assistido, tô super feliz. Eu acho que, enfim, deu super certo. E vamos continuar, tá bom? Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.